Olá, meus patriotas! Eu sou o Adriel e nesse vídeo faremos um resumão sobre o Império Mongol. Falaremos sobre sua fundação e ascensão, expansão e auge e seu declínio. Então, sem perca de tempo, vamos para o que importa. Império Mongol. Fundação e ascensão do Império. O início do Império Mongol remonta ao início do século XIII, quando um líder carismático e astuto chamado Temujin, que posteriormente seria conhecido como Genghis Khan, emergiu entre as tribos nômades da Mongólia. Temujin nasceu em 1162 e cresceu em um ambiente de instabilidade, com tribos nômades mongóis frequentemente em conflito entre si. Sua vida pessoal foi marcada por adversidades, incluindo a morte de seu pai quando ele era apenas um garoto. Genghis Khan começou sua jornada para unificar as tribos mongóis em torno de 1206, quando foi proclamado líder supremo, ou Khan Universal. Seu domínio, entretanto, não se limitava apenas a uma liderança carismática. Ele instituiu reformas administrativas e militares inovadoras que transformaram as tribos nômades em um exército disciplinado e eficiente. Ele introduziu o sistema decimal nas forças militares, criou leis que promoviam a meritocracia e unificou o código legal. Uma das características distintivas do Império Mongol foi sua abordagem militar implacável. Genghis Khan liderou campanhas de conquista que se estenderam muito além das terras mongóis, alcançando a China, a Pérsia e a Rússia. Sua estratégia de guerra era notável, combinando mobilidade, táticas de cavalaria e uso inovador da artilharia, catapultas e armas de cerco. À medida que o Império Mongol se expandia, ele absorvia novas culturas e tecnologias, adotando o que considerava útil. Além disso, Genghis Khan estabeleceu uma rede de comunicações eficiente, conhecida como o Império de Correios, que permitia a rápida transmissão de mensagens e informações por todo o Império, o que era crucial para a coordenação das campanhas militares. O Império Mongol atingiu seu auge sob os sucessores de Genghis Khan, como Ögödei e Kublai Khan, cobrindo uma vasta extensão da Ásia, do Pacífico à Europa Oriental e do Ártico ao deserto do Irã. A morte de Genghis Khan em 1227 não desacelerou o império. Em vez disso, continuou a se expandir e se tornou o maior império contíguo da história, abrangendo mais de 33 milhões de quilômetros quadrados. Esse capítulo inicial da história do Império Mongol é marcado não apenas pela ascensão de Genghis Khan, mas também por seu legado como um líder visionário que unificou as tribos mongóis, criou uma máquina de guerra formidável e construiu um império vasto que perdurou por gerações, moldando o curso da história da Ásia e do mundo. Expansão e auge no século XIII. A expansão e o auge do Império Mongol no século XIII representam um dos capítulos mais impressionantes da história militar e imperial. Após a morte de Genghis Khan em 1227, seus sucessores, especialmente seu filho Ögödei Khan, continuaram as campanhas militares que transformaram o Império Mongol no maior império contíguo da história. Uma das características notáveis da expansão mongol foi sua capacidade de absorver e integrar diferentes culturas e povos conquistados. Em vez de impor uma cultura única, os mongóis frequentemente permitiam que as culturas locais florescessem, o que contribuiu para a coesão de um império diversificado. No entanto, a força militar do Império Mongol era inegável. A habilidade de montar a cavalo dos guerreiros mongóis, combinada com táticas de guerra inovadoras, como a famosa finta do arco, tornou-os imbatíveis em muitos campos de batalha. Eles conquistaram territórios que se estendiam desde a China até o leste europeu, incluindo áreas da Pérsia, Rússia, Hungria e Polônia. Uma das campanhas mais notáveis foi a invasão da China. Kublai Khan, neto de Genghis Khan, estabeleceu a dinastia Yuan na China no final do século XIII, unificando o país sob o domínio mongol. A Pax Mongolica, ou Paz Mongol, criou um ambiente propício para o comércio e intercâmbio cultural ao longo da Rota da Seda, ligando o Oriente e o Ocidente. Outra expansão notável foi a conquista da Pérsia, liderada por Hulagu Khan.
irmão de Kublai Khan. A cidade de Bagdá, um importante centro cultural e político, caiu diante dos mongóis em 1258, marcando o fim do Califado Abássida e causando devastação na região. A morte de Ogodei Khan em 1241 levou a um período de incerteza e lutas de sucessão, mas o Império Mongol ainda manteve sua influência e poder. Kublai Khan estabeleceu a dinastia Yuan na China e continuou a expansão em direção ao Sudeste Asiático. O Império Mongol, no auge de seu poder, influenciou a história e a cultura de muitas regiões do mundo. Sua extensa rede de comunicações, o sistema de correios e a integração de diferentes culturas tiveram um impacto duradouro. No entanto, as lutas de sucessão e desafios internos eventualmente contribuíram para o declínio do Império após o século XIII, embora suas conquistas e legado persistam até hoje. Legado e declínio. O legado e o declínio do Império Mongol representam o último capítulo de uma das maiores dinastias imperiais da história. Após atingir o seu auge durante o século XIII, o Império passou por transformações significativas que levaram ao seu declínio gradual. Um dos legados mais marcantes do Império Mongol foi a Pax Mongólica, um período de relativa paz que se estendeu da Europa Oriental à Ásia Oriental. Durante este tempo, as rotas comerciais, como a Rota da Seda, floresceram, facilitando o intercâmbio cultural e comercial entre o Oriente e o Ocidente. As contribuições mongóis para a ciência, a medicina e a tecnologia também tiveram um impacto duradouro. No entanto, o Império Mongol enfrentou desafios internos e externos. Um de seus principais problemas foi a luta pela sucessão, com disputas frequentes entre os descendentes de Genghis Khan. Isso levou a divisões internas e à fragmentação do império em diferentes khanatos, reinos, governados por ramos da família. Externamente, o Império Mongol enfrentou resistência de outros poderes, como o Egito Mameluco, a dinastia Yuan na China e a Horda de Ouro. A expansão constante do Império também esticou seus recursos e logística, tornando a administração de um território tão vasto um desafio. O Império Mongol também enfrentou a ameaça dos otomanos na Anatólia e dos russos na Estepe e na Sibéria. Os otomanos, liderados por líderes como Osman e Mehmed II, avançaram para o oeste, absorvendo territórios anteriormente pertencentes ao Império Mongol, como a cidade de Bursa. Enquanto isso, os russos começaram a expandir seu território na Sibéria e a explorar a vasta extensão do norte da Ásia, diminuindo a influência mongol na região. À medida que os séculos passavam, a influência mongol começou a diminuir. Os diferentes khanatos se tornaram entidades independentes e, eventualmente, desapareceram. A dinastia Yuan na China foi derrubada e substituída pela dinastia Ming. O Império Mongol da Pérsia também entrou em declínio e foi sucedido pelos Safávidas. O último grande evento na história do Império Mongol foi a morte de Tamerlão, o líder turco-mongol que estabeleceu o Império Timúrida. Tamerlão era descendente de Genghis Khan e seu império abrangia partes da Ásia Central, Pérsia e Índia. No entanto, após a morte de Tamerlão em 1405, seu império fragmentou-se. Assim, o Império Mongol, que uma vez se estendia da Ásia à Europa, entrou em declínio e fragmentação, deixando para trás um rico legado cultural e histórico, bem como uma série de impérios sucessores que moldaram a história das regiões que haviam conquistado. A influência dos mongóis persiste até hoje, lembrando-nos de uma era de conquistas, trocas culturais e desafios que marcaram a história da Eurásia. Esse foi um resumo da imensa história do Império Mongol. Se você gostou da história e deseja conhecer mais informações e detalhes, por favor, é só comentar "Quero mais" e estarei feliz em falar mais sobre o impressionante Império Mongol ou responder a qualquer pergunta que você possa ter. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sino das notificações.